Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. Muito bem, vamos para Londres. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia, Josival. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã mais uma vez. A decisão da Polônia de editar uma nova lei sobre o Holocausto ainda não foi bem digerida aqui na Europa e está criando uma série de ataques contra o governo de Varsóvia. Essa semana, o presidente Andrzej Duda assinou o texto que torna crime acusar a Polônia de ter colaborado com o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. O termo campos de extermínio poloneses também virou ilegal e quem infringir as novas regras pode ser condenado a até 3 anos de prisão. Duda, que é líder de um movimento político nacionalista bem controverso aqui na Europa, afirma que a intenção é proteger a imagem da Polônia no exterior. Mas é evidente que essa nova lei está sendo considerada uma afronta à liberdade de expressão, além também de uma tentativa de reescrever a história. Porque, de fato, a Polônia foi uma das maiores vítimas do nazismo, com invasão de tropas alemãs, que exterminaram milhares de poloneses, milhões de poloneses, melhor dizendo. Os cristãos do país também reconhecidamente se esforçaram para proteger a população judaica que era assassinada em massa, e o termo campos de extermínio poloneses, utilizado de maneira controversa recentemente por Barack Obama, também não é preciso porque os campos foram construídos e operados pelos alemães na Polônia ocupada. Mas ainda assim, também é fato que muitos poloneses colaboraram com o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Existem documentos, é algo bem comprovado historicamente, que os cidadãos do país denunciaram esconderijos de judeus em troca de recompensas, por exemplo. Por isso, o governo da França criticou bastante essa medida, dizendo que reescrever a história nunca é uma boa ideia. Nos Estados Unidos, o Departamento de Estado declarou estar decepcionado com essa decisão do presidente polonês, enquanto em Israel, a afirmação, a reação a essa lei foi dizer que ela é uma tentativa de negar o Holocausto. A lei ainda não é definitiva porque ela precisa passar por aprovação de um tribunal constitucional lá na Polônia, mas tudo indica que ela vai ser colocada em prática mesmo, Josival. Augusto Nunes, Ulisses, conosco. É como se a França baixasse alguma lei dizendo que não se pode fazer nenhuma referência à República de Vichy, ao Marechal Petain, e dizer que a França colaborou. A história, nada vai mudar a realidade. A Polônia teve milhões de poloneses fizeram um papel muito feio. Mas isso vai continuar. E não adianta os netos, bisnetos deles, não pode falar que meu avô colaborou, meu bisavô fez isso, denunciou judeu, etc, etc. Isso aconteceu. É uma bobagem. O Vila é historiador, adianta escrever um livro dizendo que o Brasil foi descoberto pelos africanos. Não foi. A realidade continua existindo, apesar das leis. Os meus avós eram poloneses, Sim. Os pais do meu pai, né? Pelo menos uns 5 irmãos do meu avô, eles morreram em campo de concentração. Então, Pois é. E só lembrar que na última quarta-feira, anteontem, no jornal Folha de São Paulo, tem um excelente artigo do Hélio Gaspari, justamente sobre um livro que trata sobre a questão dos campos de concentração na Polônia e o apoio e o antissemitismo dos poloneses ainda na pós-1945. Perseguição numa aldeia. Depois do final da guerra, foram assassinados 2/3 de judeus que estavam lá, que tiveram de fugir para a área da Alemanha sob controle da então União Soviética. E tem um filme Ida, belíssimo, que passou ano passado aqui no Reserva Cultural, um filme branco e preto para ficar mais duro sobre o antissemitismo na Polônia, que continuou existindo durante o chamado socialismo real. Não adianta fazer lei. O antissemitismo estava presente, sim. Não só lá, estava também presente em regiões da União Soviética, estava na Alemanha, né? Vê que o antissemitismo, a matriz passa pela França e pela Inglaterra. Não pode ser esquecido. E claro que é verdade que os campos de concentração estavam sob a administração da Alemanha nazista e grande parte deles, não todos, Babiar, por exemplo, estava na Ucrânia, né? Mas a boa parte estavam na Polônia. Agora, fazer uma lei dessa é uma piada, né? Esse tio violinista no telhado, sabe, tem uma pálida impressão, pelo menos, do que foi.